Ele está no meio de nós. De Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nos é dado pelo evangelista Lucas entrever este diálogo precioso de Cristo com seus discípulos, que estavam encantados pela beleza do templo. A beleza de todo enganadora e passageira, que fenece como a flor do campo, e que é a causa de nossas ansiedades, quando não de nossas intrigas. Que coisa, não? Louvável engrandecer a beleza do templo de Jerusalém, templo cujo esplendor dava testemunho do Deus que caminha com o seu povo, realizando no meio deles maravilhas. No entanto, em sendo Jesus Cristo o Filho de Deus e trazendo a este mundo a novidade do seu Evangelho, não era ele afeito àquilo que ao olhar humano e as vaidades que nutrimos entre nós apetecem. Jesus pode ser tido como um grande mestre da suspeita. Eu sei, é provocador esta palavra, dado que nós sabemos, por conhecimento filosófico, que os mestres da suspeita são Nietzsche, Heidegger, Sartre e tantos outros, ateus inclusive em sua grande maioria, provocadores do existencialismo contemporâneo. Mas eu costumo dizer, a quem me conhece, imagino que Jesus Cristo tomaria um bom café com Nietzsche, com Heidegger, com Sartre, porque ele tinha algo em comum com estes homens, não era afeito às hipocrisias. Jesus Cristo não era afeito aos tabus rituais do seu templo, do seu tempo, e, portanto, atravessava todos eles e, sem profanar o templo, o consagra no seu sentido genuíno, já que Ele mesmo, Cristo Jesus, Senhor nosso, é o verdadeiro templo no qual nós nos encontramos com Deus. Templo onde os conchavos humanos, templo onde os ritos, as repetições e os preceitos não são capazes de anestesiar a consciência. Sim, é possível ter uma relação com o rito, com a prática religiosa que sirva simplesmente para substituir a consciência, buscando compensar na repetição e na hipocrisia aquilo que nos falta no encontro. É a respeito disso que está dizendo Cristo Senhor nosso, no Evangelho que nós acabamos de escutar. Inclusive, ele tem uma palavra muito preciosa para os nossos tempos. Ele diz que nos momentos de dúvida, nos momentos em que nós sentimos que aquilo que é sólido está se desmanchando no ar, a nossa grande tendência é buscar seguridades. E ele diz: toma cuidado, porque virão homens dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Somos nós que padecemos daqueles que dizem de si mesmos serem salvador da pátria, pai dos pobres, ou aqueles que se julgam o Messias Salvador. Que palavra profundamente atual, não é? Para o nosso mundo e para o nosso país. Jesus Cristo nos ajudando a tomar cuidado
com aquilo que anestesia a nossa consciência, seja no rito, seja na política, seja nas nossas relações. Só Ele é aquele que pode dizer de si, eu sou, e ser o libertador, prometendo-nos a vida. Estamos diante do gênero apocalíptico, neste evangelho que acabamos de escutar e também na primeira leitura do Apocalipse de São João. Quando nós estamos diante de um texto das Sagradas Escrituras, é preciso que nós o encontremos na sua capacidade de atualização permanente. O que eu quero dizer com isso? Acabei de usar uma expressão técnica da teologia. Porque o texto foi escrito, circunscrito num momento da história. E toda vez que este texto se lança em direção ao futuro, é possível que a gente, ao interpretá-lo, faça uma traição. Quando nós vemos aqui a descrição destes últimos acontecimentos, a respeito dos quais fala Jesus no Evangelho de Lucas, nós podemos ter a impressão de que o dia da vinda de nosso Deus será um dia da vingança dele para conosco. E aqui nós vemos, um povo se levantará contra o outro, um país atracará outro país, terremotos, pestes, fomes e grandes sinais nos céus. Mas, na verdade, o grande objetivo do gênero apocalíptico não é fazer-nos tremer de medo, mas suscitar ânimo e incutir em nossos corações esperança. Quando descreve a conflagração dos tempos, quando descreve os abalos cósmicos, o gênero apocalíptico está dizendo que a história caminha para um parto. Entende? É isto. Está querendo dizer que, por consequência do pecado, é preciso que a história faça um parto. E é o Messias quem, em sendo Senhor dos últimos tempos, vai ajudá-la a fazer este parto, de modo que, ao abalarem-se as estruturas, possa despontar de novo o sol da justiça. Então, ao ter a descrição de terremotos, pestes e de fomes, não pense que aquilo que acontecerá no dia em que o Senhor virá julgar os vivos e os mortos será uma manifestação da sua vingança. Porque senão você vai ter que procurar um líder religioso, destes que pedem para que a gente faça coisas que eles não dão conta de cumprir, destes que pedem para que a gente atravesse o deserto das nossas próprias angústias, mas tecem para si caminhos de flores dentro dos seus palácios e dos seus conchavos. E aí certamente te pedirá dinheiro ou alguma outra coisa para afagar o seu ego, de modo que você possa, junto dele, afagar a ira de Deus. Hipócrita. Não é sobre isso. É sobre abrir-nos para este parto, para este tempo novo, e inclusive não nos apegarmos a nada do que existe a este mundo, porque não sobrará pedra sobre pedra. João, então, no seu Apocalipse, diz ter tido uma visão, a visão de uma nuvem branca, a semelhança desta que agora atravessa a Serra da Piedade, uma grande Shekhinah. E ele fala de nuvem, fala de um novo templo, este não construído por mãos humanas, mas o templo que se encontra nas alturas. E nele está um como filho do homem. É preciso ir lá a Daniel, no capítulo 7, para entender. Tanto o Apocalipse como Daniel estão circunscritos no gênero apocalíptico. Este modo de dizer da transformação dos últimos tempos, este modo que a Bíblia tem de nos ajudar nos tempos difíceis a não desanimarmos, a seguirmos firmes, porque o Senhor, nosso Deus, é quem rege a história, portanto ela não caminha na direção do abismo, mas no tempo oportuno haverá a colheita, o Kairos, como nós acabamos de escutar, em que poderão ser colhidas as uvas, que serão assim esmagadas para dar a conhecer o grande fruto, o vinho novo, do tempo novo que Deus tem para nós. Um como filho do homem, este como regente da história, diante do qual comparecerão todas as nações. É o mesmo Cordeiro que pode desatar os selos, porque tem consciência do passado, do presente e do futuro. E o convite dele já está próximo o tempo, chegou a hora. Perceba, aquilo que no Evangelho é um simulacro das ilusões humanas, nós que imaginamos que alcançamos o sentido da história,
Nós que imaginamos que somos tradutores de Deus e nos colocamos como cambistas dos céus. Não, esta é a sorte dos infelizes. Aqui está o simulacro. Aquilo que acontecerá de verdade é que o próprio Deus, sendo Ele o regente da história, irá pronunciar plenamente a palavra de salvação, que começou a delinear-se na sua encarnação e na sua cruz. E assim, no momento em que pronunciar esta palavra de salvação plenamente na história, irá se cumprir aquilo que nós escutamos no Salmo. O Senhor virá trazer a sua justiça, Ele virá julgar a terra inteira. A palavra justiça no hebraico é tzedaká. E justiça, quero insistir, a justiça que Deus irá trazer, da qual só Ele pode ser portador, não é uma justiça de vingança. É preciso ir ao Salmo 71, 72 para entender o que aqui é e diante do que nos está convidando a comparecer João nesta sua descrição apocalíptica. Assim, quando se diz no Salmo 71, 72, nos seus dias florirá a justiça, grande paz, até que a lua perca o brilho. Este rei libertará o indigente que suplica e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Na vida de cada um de nós há um clamor por justiça. E nós buscamos esta justiça, isto é, a tranquilidade e a reconciliação em nossos corações, uns com os outros e com Deus, no lugar errado. E isto substitui a nossa consciência, entende? O paralelo da primeira leitura com o templo. O nosso coração busca uma justiça, busca uma calmaria, porque a grande injustiça começa a acontecer na humanidade mediante o pecado. O pecado desregula o nosso olhar sobre a gente mesmo. Nós estamos o tempo todo buscando nos agradar a nós e por isso somos soberbos. Nós estamos o tempo todo imaginando que o mundo existe para nos confirmar em nossos caprichos e, portanto, nos ferimos e nos ansiamos tanto. É preciso que haja uma justiça da gente para com a gente mesmo, para que a gente não busque plenitude e realização no lugar errado. É preciso que haja uma justiça da gente para com o outro. Este é o grande convite que Deus faz no Antigo Testamento ao povo de Israel. Em sendo um povo liberto pela misericórdia de Deus, deve, portanto, pôr-se também a ser misericordioso. Amai, Israel, o estrangeiro, porque vós também foste migrante na terra do Egito. Quem se compadece do pobre, Israel, empresta a Deus. Tudo quanto quiserdes que os outros vos façam, fazei também aos outros. Percebam, a justiça que irá se completar e manifestar plenamente no último dia, nos ajudará a percebermos uns aos outros como algo além do que uma extensão do nosso capricho e do nosso desejo. Porque não raro, quando nós pecamos, o que existe é isso. Quando nós pecamos em relação ao outro, nós o estamos devorando. E aqui não vamos pensar simplesmente nas coisas que a gente possa fazer da cintura para baixo, não. Vamos pensar quando sobra na nossa mesa o que falta nos dos outros. Vamos pensar quando nós devoramos alguém com o nosso juízo, com a nossa calúnia, com o nosso falso testemunho, com a nossa acusação. Ali está uma injustiça que deve ser ajustada com a justiça da graça de Deus. E também há de se completar no último dia a nossa justiça para com Ele. Para com Ele. E é esta esperança que abre a nós o livro do Apocalipse. Se nós vamos nos recordar há uns dias atrás, no livro do Apocalipse, João teve um desafio da parte de um anjo. Apresentou a ele um pequeno rolinho dizendo: come, será doce nos lábios e amargo no estômago. E o que isso quer dizer? E que se comunica também com aquilo que estamos dizendo no Evangelho. Jesus, neste tempo que se aproxima, e nós vamos rapidamente nos encaminhar para o advento, nos convidando à vigilância, porque há coisas que substituem a nossa consciência. O gastar substitui a nossa consciência. A vaidade substitui a nossa consciência. O excesso de rito substitui a nossa consciência. A hipocrisia substitui a nossa consciência. E padecemos das nossas paixões. Vamos aos clássicos para entender o que isso significa. Por que é que João está convidando-nos
a estarmos despertos, vigilantes, com os olhos bem atentos. Vamos à peça Hamlet, no momento em que Laerte se aproxima de Ofélia e diz: nós, quando somos jovens, somos passíveis de sermos contaminados. A nossa paixão, o nosso amor é ardente, mas é pouco fiel, é doce, mas não é firme. É a este lugar que quer nos fazer comparecer Jesus Cristo, Senhor nosso, nesse Evangelho, e também João nesta primeira leitura. Pode ser que nós tenhamos momentos ardentes e de entusiasmo na nossa relação com Deus, mas nos falta fidelidade, permanência. Pode ser que nós nos encantemos com as palavras doces de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sejamos pouco firmes naquilo que mais importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.